Muito boa noite, hoje é dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Eu sou Gabriel Santana Weiner, ainda direto do litoral baiano, e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e, claro, com a minha opinião. Hoje a gente vai falar dos grandes destaques da Sapucaí, para além do desfile em homenagem ao presidente Lula. Chega desse assunto por hoje, pelo menos, vai. Mas todo ou quase todo carnaval tem seu fim, e a gente vai falar também dos novos desdobramentos do escândalo do Banco Master, agora com a liquidação de um outro banco e também com a revelação de como eram as festas bastante liberais de Daniel Vorcari. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. O Carnaval do Rio de Janeiro é sempre um espetáculo de excessos, né? Mas também de algumas verdades muito nuas. Entre a madrugada e o amanhecer de segunda para terça-feira, a gente viu duas cenas que dizem muito sobre o tempo em que a gente vive. A Unidos do Virador entrou na avenida com o enredo Pra Cima Cissa, homenageando o mestre Cissa, um dos maiores nomes da história das baterias do Carnaval carioca. Logo na comissão de frente, os pássaros, os tambores, os apitos, o menino Cissa, interpretado por Vitor Gabriel, que fez qualquer pessoa que não está morta por dentro se emocionar, e depois a imagem impactante dos dois grandes apitos se juntando, né, formando a Praça da Apoteose, revelando o próprio mestre Cissa saudando a avenida. É difícil não se arrepiar quando a história sobe no carro alegórico e desce para a avenida em carne e osso, né? E no meio disso tivemos Juliana Paz, 18 anos depois, de volta como rainha de bateria, não por vaidade, não por holofote, mas por ele, pelo mestre Cissa. Ela só aceitou voltar por conta dele, e a emoção dela era visível, quase infantil, quase devota, muito bonito de se ver. A Viradouro ainda recriou a imagem histórica de 2007, com a bateria subindo no carro alegórico, e era como se a escola estivesse dizendo ali que memória também samba. Foi lindo demais. E então, do outro lado da Marquês de Sapucaí, uma estreia que já começou sob comparação. A influenciadora Virgínia Fonseca desfilou pela Grande Rio como rainha de bateria no posto que antes era ocupado pela atriz Paola Oliveira. Teve muita vaia, muitos gritos pelo nome da sua antecessora, portões sendo fechados, seguranças abrindo caminho. As pessoas estavam dizendo que parecia que a rainha da Inglaterra estava passando pela Sapucaí. É o carnaval, mas também é o Brasil das redes, né, onde a fama caminha sempre um passo à frente dos afetos. No meio do desfile, o costeiro de mais de 12 quilos que ela carregava nas costas começou a doer. E é normal que doa, né? A rainha de bateria fica na avenida do começo ao fim do desfile e precisa, não pela estética, mas pelo desempenho, aguentar o rojão, tem que ter preparo físico. Ainda na concentração, ela já reclamava. No primeiro recuo da bateria, ela pediu ajuda, mas seguiu. E aí, no segundo recuo, ela resolveu tirar o adereço. Passou em frente à última cabine de jurados sem o tal do costeiro. E aí entra o manual do julgador da Liesa, né, da Liga das Escolas de Samba Carioca. A escola pode perder pontos se tiver falta significativa na fantasia em relação à proposta original. E pode perder também no quesito evolução se houver dificuldade no uso completo da fantasia. O carnaval é poesia, mas também é regulamento, e para a escola isso importa muito. Depois, em live, ela disse que achou que fosse chorar no meio do desfile. Disse que não sabia como é que estava o ombro, que estava doendo muito. Disse que ficou tensa, ficou nervosa, mas que foi tudo lindo e que ela era grata. E aí eu fico pensando que o carnaval é meio que isso, né? Um lugar onde a tradição e a estreia se encontram, mas não se abraçam automaticamente. Onde a memória é celebrada com lágrimas de verdade e a novidade é sempre testada com uma certa crueldade coletiva. A Virgínia podia ter parado, podia ter saído, podia ter se escondido ali na primeira dor, mas não, ela não saiu, ela seguiu sem o costeiro, é verdade, mas ela seguiu. Então não importa se a gente gosta ou não gosta, se a gente acha justo ou injusto, mas tem uma resiliência que é, de certa forma, inspiradora aí, né? Além de um recado que ultrapassa a Sapucaí. Toda vez que alguém entra num lugar que não era esperado, ou que substitui uma figura muito amada, a primeira recepção raramente é um abraço. Normalmente é um teste, um comparativo, uma desconfiança. A Viradouro mostrou como a tradição pode ser celebrada com respeito e emoção, e a Virgínia mostrou como é difícil entrar num posto que não era seu e permanecer de pé com a cabeça erguida.
No fim das contas, entre o apito que se junta e o costeiro que se solta, o carnaval continua sendo esse espelho muito exagerado do que é o Brasil, né? Um país que ama a sua história e que sempre desconfia do novo, que exige perfeição, mas que adora ver ali no segredo, no íntimo, uma queda. O importante disso tudo é que a gente precisa aprender a aplaudir sem antes necessariamente precisar vaiar, né? E depois de falar de apito, bateria, costeiro, a gente tem que lembrar que o carnaval não acontece só na Sapucaí. Tem carnaval que não passa na tela da TV e nem no meio desse povo, mas passa pelos bastidores do poder. No caso do Banco Master, enquanto o Fundo Garantidor de Crédito faz as contas para tentar fechar a torneira, o noticiário começa a revelar como eram as festinhas de Daniel Vorcaro. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, recomendou a abertura de processo para identificar autoridades que teriam participado de eventos, bem entre aspas, né, na casa de veraneio do então banqueiro em Trancoso, no litoral sul da Bahia. Os encontros, batizados de Cine Trancoso, teriam contado com altas autoridades dos três poderes. Cine Trancoso é divertido, né? O nome já é quase uma alegoria para quem tem mais de 30 anos. De acordo com as reportagens da revista baiana Liberta e da Folha de São Paulo, as festas não se restringiam só à Bahia. Vorcaro fazia eventos similares em São Paulo, em Nova York, encontros paralelos ao Fórum Jurídico de Lisboa, o famoso Gilmar Palusa, sabe? No dia seguinte, dizem as más línguas, nos restaurantes caríssimos da Avenida da Liberdade, só se falava disso. Em Trancoso, segundo mensagens de WhatsApp que foram parar na justiça, a antiga dona da casa que Vorcaro alugava reclamava que havia mais de 30 pessoas no imóvel que teria sido alugado originalmente para 20. Reclamações de som alto, pagode, polícia chamada, até a polícia ambiental teria sido requisitada, e uma frase que virou manchete, abre aspas, o Vorcaro encheu minha casa de prostitutas, fecha aspas, disse a dona do imóvel, cujos funcionários contabilizaram em 20, o que daria uma média aí de um convidado para cada profissional do amor. Ao mesmo tempo, relatos dão conta de vinhos como Petrus, Latache, Armand Rousseau, garrafas que podem custar facilmente de 5 a 50 mil reais. Também tinha garrafas de Macallan na mesa, né? Aquele uísque que ganhou a fama de ser o mais caro do mundo. Os petiscos eram todos com caviar e muitas das modelos eram estrangeiras que chegariam de jatinho, croatas, ucranianas, russas, uma narrativa de que elas não falavam português para que os convidados pudessem conversar à vontade. Olha que republicano. É um carnaval sem barracão, mas com muito orçamento. E tem um detalhe que faz o roteiro ficar ainda mais interessante, né? Segundo relatos, não era permitido entrar com celular. Mas o nome Cine Trancoso sugere que imagens teriam sido gravadas e há rumores de que a Polícia Federal teve acesso a conteúdos no telefone de Vorcaro. Festa entre adultos consentidos não é crime, é verdade, mas a intimidade do poder, quando ela vem à tona, ela muda muito os humores de Brasília. A defesa do banqueiro repudia as alegações, diz que há uma narrativa difamatória, um juízo moral, uma tentativa de extorsão e de pré-julgamento. E é preciso dizer, né, em nome do bom jornalismo, que até aqui o que existe é uma investigação e não uma condenação, mas é tudo, no mínimo, muito sintomático, né? Agora corta para o outro lado do salão. O Fundo Garantidor de Crédito pode ter que bancar até 58 bilhões de reais com o caso Master, somando a liquidação do banco e do Banco Pleno e outras operações. Só o Pleno tem 160 mil credores, com 4,9 bilhões de reais em depósitos cobertos. O FGC, que garante até 250 mil reais por CPF, aprovou o plano emergencial. Enquanto isso, nas redes sociais, o MBL faz protestos com piscina de bolinhas, máscara do banqueiro, começam a circular vídeos com marchinhas feitas por inteligência artificial e o escândalo vai ganhando fantasia própria e vai saindo, né, das cúpulas do poder para as avenidas. E eu fico pensando que o Brasil é esse lugar estranho onde a gente consegue ter dois carnavais ao mesmo tempo. Um na Sapucaí, com a Juliana Paz chorando pelo mestre Cissa, uma coisa linda, e outro em Trancoso, com caviar, Macallan, Petrus, mulheres, e um elenco que, pelo jeito, incluía muito mais gente poderosa do que a gente imaginava.
A diferença é que na avenida a conta é feita pelos jurados, no mercado financeiro a conta pode acabar sendo feita por todos nós, e talvez o maior desfile ainda esteja por vir, né, quando as luzes acenderem de vez e a gente finalmente descobrir quem é que estava em qual camarote. E com essa a gente encerra o AD Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar mais esse dia com vocês. Além do AD Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no meu Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para você e até amanhã.